Que bom que você veio. Que bom que você veio para receber de Deus uma grande vitória. uma grande vitória. Amados, abra sua Bíblia, por gentileza. O primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 1. Glória a Deus. Prazer conhecer nossa família, mais um pouco de Deus. Estar aqui com os irmãos, para mim é uma honra de conhecer mais um pouco de Deus. Uma alegria imensa. Até porque eu sempre digo que não existe entre nós esta rivalidade, que hoje você vê tanta gente que não consegue ter união com o irmão. É coisa meio esquisita, estranha. Nós almejamos o mesmo céu e o povo está brigando aqui na terra. Só Deus. Trouxe minha mãe comigo hoje. Glória a Deus. Para conhecer um pouco aí também a obra. Glória a Deus. Hoje não tem encontro na nossa igreja lá onde moramos, próximo. Então vamos comigo hoje para o culto, para não ficar vazio. Estou vendo aqui a irmã do Daniel, o presbítero Daniel, Deus abençoe, em nome de Jesus. Dá só um pouco de retorno aqui nesse microfone para mim. Só um pouco de retorno. Tudo bem então. Primeiro Reis, capítulo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com uma espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. Chegou a Berseba, o qual pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. Repete comigo: dentro do deserto. Dentro do deserto. E chegou e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si para que pudesse morrer. E disse: basta agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do zimbro, eis que o anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeceira. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor, novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E eis que ele se levantou, e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém, igreja? Amém. Feche teus olhos, Senhor, meu Deus e poderoso Pai. Queremos te glorificar teu nome e te bendizer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus, do percurso de 1h10 para chegarmos até aqui nesse lugar. Pai, pedimos ao Senhor que venha falar conosco mais uma vez, pelo intermédio da tua sacrossanta palavra,
venha falar conosco de uma maneira poderosa e tremenda. Ó Deus, o Senhor já conhece o meu coração, e o Senhor também me sabe também o quanto eu tenho temor e tremor quando eu subo, Deus, nesta tribuna ou qualquer outra que eu for. Então, Deus, me dá coragem e intrepidez para falar tudo aquilo que o teu Espírito me mandar, em nome de Jesus. E quem crer, dê um grito de glória a Deus. Aplauda Ele forte, porque Ele merece. Pode tomar atenção, por gentileza. Meus amados, eu estava vindo de carro, de Uber, no caso, e eu trouxe na minha mochila uma revista, que a qual ela tem alguns detalhes da Bíblia, de alguns personagens da Bíblia, só que não devo poder estar vendo por causa da claridade e ao mesmo tempo a sombra, e tem como ler, né? M. Boimirim é uma bênção de Deus. Mas quando eu abri a revista, ela apareceu exatamente alguns personagens, e o que me chamou a atenção foi deste profeta aqui, chamado Elias, o tisbita, também conhecido como profeta do fogo, leão dos profetas. A Bíblia Sagrada, quando narra a respeito desse profeta, ele é levantado por Deus no período obscuro, período que Israel havia se corrompido numa idolatria. A Bíblia diz que o reinado de Acabe foi o pior de Israel, simplesmente não porque ele deixou os caminhos do Senhor, mas ele fez aliança com quem não era para fazer. Ele faz aliança com Jezabel, que a qual era filha de Etibaal, sacerdotisa, que a qual servia a Baal. A Bíblia diz que Etibaal, seu pai, por não ter filhos, ele então vai colocar a sua filha como sacerdotisa no templo de Baal. Segundo a Bíblia Sagrada, Baal, ele era conhecido como o Deus da vegetação, o Deus que mandava no tempo, o Deus que mandava no tempo, no vento, na chuva, no sol. E durante esse período dessa aliança, que a qual lhe causou-lhe um impacto espiritual, porque a Bíblia diz, amados, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, a partir do momento que você faz uma aliança com alguém que não tem a mesma filosofia, a mesma visão que você tem, parece que o céu, ele rejeita também automaticamente a aliança entre Acabe e Jezabel. Atentando todo Israel foi levado para idolatrar Baal, que segundo a Bíblia, Baal significa Senhor. Na visão desse povo, que a qual deixou Jeová, que largou Deus, deixou de adorar o verdadeiro Deus de Israel, começou então a seguir, a venerar. A Bíblia diz que Jezabel, ela era também assassina de profeta, matou profetas, e havia nesse contexto um remanescente, por nome de então Obadias. Obadias, ele era o mordomo da casa de Acabe. Irmão, como é que pode uma coisa dessa, pastor? Alguém ser crente e está no ambiente de quem não é. Pois é, quando Deus quer proteger alguém, é assim que ele faz. Ele pega a Obadias, e Obadias, ele entra numa dívida grande para poder sustentar 100 profetas. Eu disse quantos profetas? 100. Quantos que eu falei? 100. De 50 em 50, pegava na caverna e escondia os profetas. Como é que pode isso, irmão? Ele deixar de trabalhar, de gastar com a sua mulher, talvez, ou sei lá, gastar consigo mesmo para investir na obra de Deus. E nesse período que a qual ele fazia isso, a Bíblia fala que Deus levanta um profeta, que a qual é chamado de o tisbita, chamado de Elias, que na sua etimologia significa Javé é Deus, ou o Senhor é Deus. Então imagina quem olhasse para Elias,
o seu nome já carregava o nome de Jeová. Alguém dizia, só o Senhor é Deus, sem sequer citar esta palavra, querendo ou não, tinha que dizer, Elias, só o Senhor é Deus. Agora, quando ele chega perante Acabe, isso aqui me chamou a atenção na ousadia deste camarada, que, meu Deus, é muito forte. Ele parou diante de Acabe na autoridade de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, ele é o único profeta que profetizou segundo a própria palavra. Ele é o único profeta que a qual profetizava segundo a própria palavra. Isso aqui, irmão, não é para qualquer pessoa. Aleluia. Ele abriu a boca e disse, Acabe, tá? Escute bem. Eu estou diante do verdadeiro Deus em cuja presença estou. Segundo, a minha palavra não vai chover. Imagino que quando ele disse isso, Jeová disse, já que o meu eleito, meu ungido escolhido falou, eu assino embaixo. E a Bíblia diz que neste período que ele fala, Deus tranca tudo. Deus tranca o céu, não cai água, não cai uma gota, não cai um orvalho, não cai nem neblina. E Deus levanta esse profeta de Deus, profetiza, dizendo que não vai chover. Mas a Bíblia diz que Deus manda ele ir para Querite. E é nessa parte que eu gosto, porque Querite significa lugar de corte. Repetindo, Querite significa lugar de corte. Deus, ele quando olha para nós, irmão, Deus manda a gente às vezes ir para Querite, para colocarmos na medida certa. Eu vou repetir para ver se alguém está ligado no culto. Deus, ele pega você e a mim, e ele nos leva a Querite para colocar na medida certa. Nós ainda não chegamos naquele jeito que Deus quer. Tem gente que acha, mas não está ainda. Aleluia, nós estamos vendo em tantas situações que às vezes nós achamos que estamos perfeitos demais e Jeová fala, tá não, filho, vai passar por Querite. E no período que ele passa no Querite, do outro lado, ele está olhando, também está vendo na frente dele outro rio, famoso na Bíblia, chamado de Jordão. A palavra Jordão significa o que desce. Ele está num lugar que é lugar de corte. E do outro lado, era aquele, ele está olhando aquele que desce. Ou seja, aquele rio Jordão. Aleluia. E o rio de Querite, ele era de frente para o outro. Então quem olhava daqui, do lugar de corte, via o Jordão. Ou seja, eu estou sendo aqui cortado na medida, mas quando você olha para o Jordão, eu tenho que entender que quando eu chegar no Jordão, eu tenho que descer. Então não tem para onde correr. Profeta não se manda, profeta não manda na própria vida, profeta não manda no próprio chamado, profeta não manda no próprio ministério, profeta não manda na obra que ele quer fazer, profeta vai onde Deus manda. E se Deus mandar você ir para Querite, vai para Querite, porque Deus vai colocar você na medida certa. Pastor, se não for no Querite, tem um Jordão. E se for no Jordão, você vai aprender a descer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando você vê que Elias, ele está em Querites, a própria Bíblia, eu fico com a Bíblia. Porque tem uma geração por aí de teólogos que dizem, não, pastor, não foi um animal que levou comida, não, foi um povo que levou, eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia me diz para mim que foi um elefante que levou, eu vou ficar com a Bíblia. Se a Bíblia dizer que foi o camelo que levou, eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia diz que foi os corvos, então eu fico com a Bíblia. Mas o que era corvos no tempo bíblico era animal imundo, parentesco de urubu. A diferença é que o corvo come carne, urubu, carniça. Imagina, ele levar no bico pão e carne, de manhã e à tarde. De manhã, o pão está fresquinho e a carne fresquinha na mesa do profeta. E à tarde, a mesma coisa.
E quem olhava e dizia: pastor, que coisa bonita. O que me chama a atenção não é quem está trazendo, mas sim quem está mandando. Alguém já entendeu? Não é quem está trazendo a comida, mas sim quem está mandando é Deus. E quando Deus manda, até o diabo obedece. E se tu acredita, levante uma das mãozinhas para cima, para abrir a boca, para dar uma rajada de glória para Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz então que trazer comida, eu fiquei me perguntando: gente, como é que pode? Onde que eles faziam essa comida? Porque a carne tinha que estar pronta, no mínimo. Porque ninguém come carne crua. Já comeu carne crua? Eu não gosto. Você vai na churrascaria lá, eu quero a carne bem assada. Ah, tem uns que optam, não, mal passada, eu não gosto. Eu gosto de carne bem passada. Imagina, pensamento que eu estava pensando: gente, como é que pode? O profeta está comendo a carne. Mas de onde que vem a carne, pastor? De onde? Se você, não vai espantar que eu vou falar aqui não. É onde você acabou de pensar: vi lá na mesa de Acabe. O como ia lá de manhã e à tarde. Porque tem um texto da Bíblia que diz que Deus tira na mão do ímpio e coloca na mão do justo. E permita-me dizer uma verdade, eu vou começar a pregar. Tem pessoas que acham que a tua providência vem na mão de outro crente. Nem sempre, irmão. Sabe disso? A providência nem sempre vem na mão de um crente. Amém? Oh, glória. Vem da mão de quem você menos espera. Alguém que te persegue, Deus manda ele te abençoar. E ele é obrigado a te abençoar. Porque o que vale mais é a ordem de cima do que a ordem de baixo. Se Deus ele deu ordenança para os corvos levar comida, então eu entendo que Deus está dizendo: você não vai pegar nem um pedacinho da carne. Porque se Deus mandou o corvo levar, é Deus dizendo: eu mando na natureza, mando os animais, eu mando. E quando eu quero operar, não tem ninguém que possa impedir. Levante a sua mão, eu vou profetizar aqui. Ai, eu fico imaginando quando você vem para a igreja dizendo: Deus, a prova está doendo, Senhor, a situação está caótica, e como é que pode? Será que Deus já te ouviu, meu filho? Agora você tem que crer que Ele já deu ordem. Eu quero dizer para você que a tua bênção, ela tem endereço certo. Levante a tua mão para receber o que eu vou falar aqui. Eu acho que alguém mora aqui embaixo, não, né? Não treme não, né? A tua bênção, ela já tem endereço certo, já está preparada. Ei, Vastéria, já está preparado o que Deus preparou para você. Não vai ser demônio, Satanás, demônios do inferno que vai conseguir impedir de Deus te honrar. Deus não chama ninguém para ser envergonhado. Deus não chama ninguém para ser confundido. Deus não chama ninguém para ser derrotado. Quando Ele levanta, Ele dá a providência. Irmão, se a providência não chegou na mão dos homens, Deus manda o corvo levar até você. Aleluia, Deus. Mas eu tenho que crer nisso. Só que uma coisa que eu aprendi, pastora,